gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Gi Ferreira e aqui a vida acontece com fé, Bíblia e café. Hoje eu completo 28 anos e eu resolvi gravar esse vlog porque daqui pra frente muitas coisas vão mudar. E hoje, inclusive, eu vou fazer com vocês algumas metas que eu já tenho estipuladas, mas eu quero colocar no papel para mim ir acompanhando o desenrolar de cada etapa. Então, vou levar vocês comigo durante esse dia. E agora eu vou fazer o café da manhã, vou tomar um café da manhã com meu marido e depois eu dou uma ajeitada na casa e eu vou levando vocês comigo. Faz um tempo já que a gente gosta de comer esse café da manhã, acho que já faz uns 2 anos, desde que foi passado pro Gabi em uma dieta. E aí, de vez em quando, a gente ainda faz ele. Às vezes a gente intercala, em vez da banana, a gente coloca um pãozinho. Vai mudando, assim. Mas a gente gosta bastante, é um jeito de inserir mais frutas ao longo do dia, né? Porque senão a gente acaba comendo só 1 ou 2 frutinhas. Assim, logo de manhã já vai 2 tipos de fruta, à tarde eu boto no mínimo mais uma pro lanche da tarde. E aí a gente vai conseguindo aí seguir uma alimentação mais saudável. Eu aprendi com uma amiga a deixar o ovo inteiro, a gema inteira do ovo, enquanto mexe somente a clara. E aí depois eu vou mostrar pra vocês como é que fica. Aí, ao invés de você bater o ovo inteiro, né, todos os ovos juntos, antes de colocar na frigideira, você quebra o ovo na frigideira ou quebra em algum recipiente, né, e depois coloca pra frigideira e tentando manter sempre a gema intacta. E aí no final, eu vou mostrar pra vocês como que fica. Que a gente consegue manter a gema cozinhando, porém deixar ela um pouco mais molinha, não tão sequinha, sabe? Como normalmente é o ovo mexido. Ó, nesse ponto eu já começo a quebrar a gema daí. E ele fica assim, ó. Às vezes eu deixo até mais molinha a gema e você desliga o fogo e aí você mexe. Quebra os pedacinhos de clara que ainda ficaram inteirinhos. Mas ele fica super cremoso e com a geminha um pouquinho mais molinha. Dá aquela impressão de ovo frito, sabe? No óleo mesmo. Uma delícia. Bom, ovinhos prontinhos então. E aí eu piquei umas frutinhas. Aqui eu coloquei banana e mamão. E coloquei sementinhas de linhaça, chia e aveia. Amigos, fui com a minha tia no hospital agora há pouco, das 11h30 ao meio-dia, e agora viemos almoçar no almoço de aniversário, num lugar que eu gosto muito. E fazia muito tempo que nós não viemos aqui, acho que nós viemos aqui umas 2 vezes só para almoço mesmo. E é muito bom, aqui em Parobé. E ele é muito fofo, ele tem um cheirinho de fogão a lenha, assim, sabe? Um cheirinho de casa de vó. Muito show. Tem uma vista bem linda com uma água também. Que foi, cara? Ao invés de ele correr, ele fica só aqui no tapete. Meu balão de aniversário. Era uma meia-noite e pouco, o Gabi me acordou com o balão, me dando parabéns.
Pessoal, todo mundo no 3. 1, 2, 3. Parabéns pra você. E a foto e aqui o bastidor. Band curioso. Eu acho que eu. Tirou do forno inteiro, cara. Mas a carinha da Gispé tá fazendo 18, né? Ah, não fala isso. Então, gente, muita coisa aconteceu desde o último take. Eu acho que o último take foi no escritório, né? Eu ia gravar um pouquinho mais pra vocês lá, no fim das contas, entrei em reunião, uma atrás da outra e acabei que não consegui. Mas eu agora já tô em casa, saí do escritório, vim pra casa, me troquei pra ir pro balé, que é agora às 7h40 da noite. E aí vou lá fazer minha aula. Se eu conseguir, eu gravo um pouquinho pra vocês da sala, pra vocês verem como é. E como eu não consegui falar com vocês tanto, contar como é que foi o dia ali do meu aniversário, tudo certinho, quero que eu tinha de intenção pra registrar nesse vlog mais, né? E aí como eu acabei falando um pouquinho, eu resolvi emendar mais uns dias junto. Então, se não hoje à noite, amanhã a gente faz aquela coisa das metas que eu comentei no início do vídeo e eu vou mostrar mais um pouquinho pra vocês da rotina de amanhã. Bora pro balé, amor? Eu não fui balé. Dia de escritório de novo, na verdade tarde de escritório. Hoje o pessoal não tá aí, tá vazio, só veio eu e o Gabi. E como a gente faz presencial só na quarta, hoje foi um dia que viemos só nós, então só pra nós o escritório. Então, gente, já em casa novamente, agora são em torno de 6h15, 6h20 da noite. Depois daquele último take que eu gravei no escritório, tivemos reunião, buscamos o Scott no banho, chegamos em casa, tomei um banho, agora o Gabi também foi tomar um banho. Aí agora, antes da parte de descanso, enfim, tem uma última demanda de trabalho que eu preciso fazer. Pra quem não sabe, eu faço o RH da empresa, então o início de mês normalmente é muito mais corrido que os outros dias, né? E aí, hoje ainda tem mais uma demandinha antes da parte de descanso. Mas acredito que seja bem rapidinho, uma questão de 20 minutos, meia horinha a gente já resolve.
E aí depois, antes de finalizar esse vídeo, se Deus me ajudar, eu vou fazer aquelas metas que eu comentei no início do vídeo. Já fui meio que pensando nesses dias aí quais eu queria me acrescentar, né? Estilo metas de início de ano, assim, sabe? Porém, eu gosto de fazer no meu aniversário. Assim, eu coloco metas mais pessoais, realizações, coisas que eu quero fazer daqui pra frente, antes de, né, chegar aos meus 29 anos, então. E basicamente é isso. Aí eu vou provavelmente lá no escritório, depois que eu terminar essa demanda, e aí eu faço junto com vocês aí as metas. Aí eu já consigo deixar liberado também aqui a sala pro Gabi. Assim ele consegue fazer as coisinhas dele enquanto eu tô gravando e eu não atrapalho ele. Bom, chegou então o momento tão esperado, que é o de escrever as metas, né, para esse novo ano, essa nova fase, né, com 28 anos. Eu acho importante a gente listar algumas coisas, claro que metas pequenas, né, porque vão ser realizadas ou não dentro de um ano, né, um período pequeno. Então são metas atingíveis, nada que possa me frustrar, então eu coloco sempre metas pequenas, algo que eu já venho trabalhando ao longo do tempo, e eu separei aqui um espacinho no escritório para eu fazer isso. Então não é nenhum cenário, né? Eu só dei uma organizadinha aqui para não ficar tão ruim assim a imagem, mas eu quero organizar esse escritório aqui. Esse é um quartinho que nós temos aqui em casa e ele, quando a gente se mudou pra cá, tava bem organizadinho. Aí acaba que a gente vai pegando alguma coisa de um lugar e não tendo onde botar, depois a gente coloca aqui, vem coisas novas, a gente simplesmente larga em cima da mesa e no fim a gente acaba trabalhando da sala, porque aqui já não é mais um ambiente tão organizado. Então eu quero muito organizar isso aqui pra de fato ser um lugar onde a gente se sinta bem pra trabalhar, sabe? Que separe bem. O Gabriel sempre fala sobre isso, sobre separar o ambiente de trabalho do ambiente de descanso. Então a gente trabalha na mesa ou às vezes até do sofá. Então acaba não separando, né, um momento de lazer, né, em família e um momento de trabalho, que é mais foco e tudo mais. Então a gente quer muito organizar aqui, eu acredito que a gente vai conseguir esse mês. E então agora eu dei uma improvisada aqui, né, e pra gente conseguir fazer isso, pra gente conseguir realizar a meta desse vídeo. Desde o início do vídeo, acho que foi uma das primeiras coisas que eu falei nesse vídeo, é que eu queria escrever essas ditas, essas metas lá no dia do meu aniversário. No fim a gente, né, enfim, a vida acontecendo e a gente acabou não fazendo isso. Então eu vou fazer agora e aí depois eu vou ler algumas pra vocês entenderem mais ou menos como eu faço. Eu resolvi usar esse caderninho e eu escolhi essas canetas, esse post-it e esses marca-textos porque eu ganhei de uma amiga de aniversário. Então eu amei, eu amo coisas de papelaria, né? E foi escolhido a dedo com muito carinho, então eu tô louca pra começar a usar logo. E eu resolvi usar pra isso, porque ele tem várias divisórias, ó, né? E então eu pensei que eu vou fazer uma divisória para as metas. Então, por exemplo, se eu tiver, né, ao longo do ano, né, resolver escolher mais alguma meta, eu posso colocar e ainda adicionar. E as outras divisórias são para inspirações, ou seja, às vezes eu tô em algum lugar e eu não tenho um caderno na bolsa, né? Eu até anoto de vez em quando no celular, mas eu vou ser bem sincera que eu ainda sou meio jurássica nesse assunto. Eu anoto no bloco de notas do celular e eu acabo perdendo por lá, nunca mais volto pra olhar, sinceramente. Então, se eu tiver ideias de vídeos ou até palavras, né, que eu receba, eu quero organizar ele bem direitinho para que eu possa ter ele sempre comigo, sempre na minha bolsa. Como ele é pequenininho, não vai ocupar espaço, não vai pesar, cabe nas bolsas pequenas. Então eu quero ter ele sempre comigo e se eu tiver alguma ideia de alguma coisa, enfim,
às vezes até alguma frase, né, que a gente ouve e marca, né, e nos inspira, para que eu possa anotar isso e quando eu precisar eu dar uma revisada, sabe? E sinceramente eu sou muito mais manual, eu gosto de, sabe, tem a Bíblia no celular, mas eu gosto de ter a Bíblia, de pegar, de folhear. Dá pra anotar no bloco de notas, mas eu gosto de ter caderninhos, canetas. Por favor, não me julgue, eu sou assim. Então, vamos escrever essas metas. Prontinho, gente. Vamos lá. Eu coloquei vários e não coloquei em ordem também. Então eu fui lembrando e fui escrevendo para que não fugisse da cabeça, né? Então vou ler aqui para vocês alguns dos que eu coloquei, tá? Coloquei viagem de férias 2025 e viagem de férias 2026. Por quê? Desde o início do ano eu já queria fazer uma viagem de férias esse ano ainda. E eu e o Gabi não tínhamos nenhum planejamento, né, em cima disso. E aí há 2 meses, conversando com os amigos e tal, a gente pesquisou sobre Bariloche. Nós fomos pra lá em 2023 e nós gostamos muito, muito, muito. Então, nós começamos a conversar e a sonhar, e se a gente voltasse lá e tudo mais. E no fim das contas a gente calculou, pesquisou e, enfim, planejamos essa viagem. Ela vai acontecer agora em agosto. Nós vamos pra lá, eu acredito que é ali pelo dia 15 para 16. Então, será uma viagem muito curta, bem breve. Eu vou mostrar tudo pra vocês, eu espero. Né? Porque eu ainda tenho um pouco de vergonha de gravar na frente das pessoas. Então, quando eu tô sozinha, eu claramente entendo que eu estou falando com pessoas, né? Olhando pra câmera. Mas quando eu tô com pessoas na minha volta, eu fico com aquele pensamento que as pessoas vão julgar, sabe? Ai, tá falando no celular, tá falando com a câmera. Então, eu ainda tenho um pouco de vergonha disso. Mas eu espero vencer isso, inclusive essa é uma meta também pra esse ano. Vencer aí essa vergonha que eu tenho de gravar na frente das pessoas, né? Então, muitas vezes eu não gravo algumas coisas que eu acharia legal pra recordar depois, né? E porque tem pessoas junto comigo e eu fico com vergonha. Então, isso é uma coisa também que eu quero mudar. E eu coloquei viagem de férias 2026, então não tem nada planejado ainda. Mas eu gostaria muito de fazer uma outra viagem em 2026, talvez menor, mais curtinha não, porque essa vai ser curtinha, mas uma viagem para mais perto, né? De repente pra praia, no início do ano, não sei. Vamos ver, coloquei aqui, aí depois eu e o Gabi a gente se organiza e vê o que está dentro das nossas possibilidades. Coloquei me formar em 2025. Para quem não sabe, eu curso Biologia, né, Ciências Biológicas, e falta ainda um estágio para mim fazer. E eu enrolei esse estágio por alguns semestres, até que chegou no fim, terminei as cadeiras que eu tinha para fazer e ainda tenho esse estágio pendurado. Então, quero fazer agora esse semestre, né, provavelmente iniciar após a viagem, depois que a gente voltar da viagem, que a gente volta ali pelo dia 21. Então, depois disso eu já vou organizar, correr atrás do estágio para que eu consiga realizar ele com o tempo, né? Então, pretendo me formar esse ano, se Deus quiser. Já incluindo, né, já que estamos falando de se formar, enfim, eu coloquei aqui iniciar a faculdade de nutrição. Por quê? Quando eu estava cursando Biologia, sempre que nós fazíamos um trabalho ali, nós chamávamos de paper, né? Que é um trabalho, é um artigo que a gente escrevia a cada semestre. Então, sempre que possível, eu fazia o trabalho e sempre pendia para o lado de sistema digestivo e alimentação. Então, eu me apaixonei por esse mundo,
Gostei muito da cadeira de anatomia também. Então eu me apaixonei por esse mundo e eu resolvi que eu gostaria muito de fazer nutrição. Então calculamos bem, eu e meu esposo, decidimos que não poderia iniciar agora já, em agosto, né? Vou deixar um pouquinho mais pra frente, de repente o meio do semestre ou o ano que vem. Mas coloquei como meta, porque é algo que tá no meu coração. Se mudar ali na frente, tudo bem, mas coloquei, né? Vai saber. Coloquei aqui também fazer o Natal na minha casa esse ano. Então eu gosto muito de receber as pessoas, receber a família aqui em casa, os amigos. E eu sempre quis muito ter um Natal, assim, aquele Natal de filme, assim, em casa, né? E nós não tínhamos esse costume, né? Eu e minha mãe morávamos sozinhos e não tínhamos esse costume. Então, quando eu vim pra minha casa, eu fiz algumas vezes já na minha casa. E o ano passado foi muito legal, porque foi com pessoas mais íntimas, foi com a minha sogra, a minha mãe, uma amiga mais chegada, assim, e a minha cunhada. Meu irmão ia participar e no fim ele veio uns dias depois, não conseguiu participar. Mas foi íntimo, sabe? Mas a gente decorou a mesa, a gente fez os pratos ali, todos decorados, né? Típicos de Natal. E foi muito gostoso. Então eu gostaria muito de fazer isso aqui em casa de novo. Por que na minha casa? Porque eu quero ter filhos, né? E eu quero começar, desde enquanto é só eu e o Gabriel, a criar esse tipo de cultura no nosso lar. Então, quando vierem os filhos, eles vão entrar e vão já estar inseridos numa cultura familiar que nós dois juntos já vivemos. Então, eu acredito que isso vai facilitar muito, né? Enfim, já então que eu falei de filhos, essa é uma das metas. Ser mãe, engravidar, não sei. Eu coloquei aqui maternidade e coloquei encaminhar. Então, encaminhar, né? Essa é a meta. Depois, se eu vou engravidar ou não, aí só Deus sabe, né? Mas coloquei aqui, vamos ver, né? Coloquei também algumas metas de inscritos no canal. Então, eu iniciei esse projeto e é claro que, como todos os projetos que nós iniciamos, nós queremos vê-los crescendo, né? Queremos vê-los avançar. Então eu pretendo continuar a postar vídeos de vlog, vídeos de palavras específicas, né? Então eu coloquei aqui que até dezembro desse ano eu tenho uma meta de 200 inscritos. E aí eu coloquei assim, 300 inscritos até, e aí não coloquei nada. 400 inscritos até e não coloquei nada. Por quê? Eu vou ver se vai dar para chegar a 200 inscritos até dezembro. Se chegar até dezembro, aí eu coloco uma nova meta para chegar a 300. Quando chegar, eu coloco uma nova meta. Então, eu deixei em branco para que eu possa ir preenchendo segundo ao que eu vou vendo que vai sendo possível, né? Como eu disse, metas pequenininhas, alcançáveis, porque a ideia não é frustrar, e sim organizar as ideias, organizar aquilo que está no nosso coração para que a gente tenha para onde ir, né? Afinal de contas, se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar que você for serve, né? Então, eu prefiro pensar, né, com cuidado. Vamos lá então para a próxima. Ler a Bíblia inteira. Eu acho que isso é uma meta de muitas pessoas, né? Talvez não de aniversário, talvez de início de ano, mas eu normalmente termino a minha leitura mais pro meio do ano, né? Eu acabo não iniciando no início do ano mesmo. Então, como é meu aniversário e agora eu tô iniciando a leitura, eu pensei, então de repente eu termino até o meu aniversário, né? Coloco como essa meta e é isso. Coloquei aqui como principal ficar mais íntima de Deus. Eu acho que isso precisa ser, sabe, colocado no papel às vezes, sabe? Porque senão a gente vai andando, conversa com Deus na rua e tal, e isso não tem o nosso coração de fato, sabe? A gente vai deixando acontecer, né? E eu acredito muito que nós precisamos ser intencionais, sabe? Disciplinados, mesmo na nossa vida espiritual. Porque
se nós nos dedicamos a outras coisas e não a isso, tem algum problema. Então, não vou abrir aqui e começar a falar um monte também, né, sobre isso. Tem muito assunto sobre isso, né? Mas é basicamente isso. Eu gostei de colocar no papel porque assim, quando eu olhar, eu já vou... E aí? Tô conseguindo avançar nisso? Tô conseguindo ser mais íntima, mais amiga de Deus? Coloquei aqui também melhorar a minha oratória. Tá aí um dos motivos pelo qual eu iniciei o canal. Melhorar a minha oratória. Então, os vídeos têm me ajudado muito a evoluir nesse sentido. Eu nunca tive dificuldade assim de falar, mas muitas vezes eu inicio um raciocínio, né? Por exemplo, eu vou levar uma palavra, né, pra igreja. Eu inicio um raciocínio e quando eu penso, né, na palavra, recebo a palavra que eu quero compartilhar, enfim, que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar, ela tem início, meio e fim, né? Porque o Senhor é completo. Mas quando eu vou colocar para fora, eu inicio e aí eu vou falando, sabe? Mas no fim eu normalmente termino com e branco, me dá um branco na mente. Eu termino assim e é isso. E às vezes eu não termino o assunto em si, sabe? Eu não dou aquela conclusão pro assunto. Então, eu quero muito melhorar nisso, porque não que eu pense que eu vou ser uma pregadora, sabe? Pelo contrário, eu não acho que eu tenho esse dom, né? A gente não sabe os planos do Senhor, mas eu não vejo em mim esse dom, assim, ainda. Claro que falar do Senhor, né, precisa ser natural para nós que vivemos uma vida com o Senhor, né? Então, falar do Senhor pra mim é uma paixão. Então, eu sempre vou falar dele, sempre, em qualquer lugar. Se eu começar a falar com alguém no mercado e a conversa dura mais de 2 minutos, eu já vou emendar ali um assunto sobre o Senhor, porque é o que eu vivo e, de fato, não tem como falar sobre outras coisas, né, que eu não vivo, né? Por exemplo, meu marido gosta de Fórmula 1. Eu não tenho como falar sobre Fórmula 1, eu não vivo isso, eu nem gosto muito de assistir. Ele se empolga falando e pode falar por mais de horas sobre isso. Só pra, né, deixar um exemplo. Coloquei aqui, organizar um evento de dança. Como eu já falei aqui, eu dou aula, né, para 2 turminhas de balé. E esse ano nós estamos pensando e sonhando com um evento de dança, onde elas vão apresentar, onde a gente já tem alguns convidados também que vão dançar. Então, eu anotei isso aqui, já está encaminhado. Mas a gente não sabe, né, como as coisas vão acontecendo, e eu coloquei como uma das metas, assim, como um dos pontos que eu gostaria de realizar, assim, esse ano, né, se o Senhor permitir. Coloquei também ser constante na alimentação saudável e nos exercícios físicos. É algo que há muito tempo eu tento fazer, né, eu consigo seguir por um tempo, assim, principalmente os exercícios, né? Eu sigo por um tempo, aí eu falho, aí eu sigo. Por exemplo, como essa semana foi bem corrida, que como eu faço, né, o RH, como eu falei antes, o início do mês é bem corrido, normalmente é o período que eu deixo isso de lado, sabe? Inclusive a alimentação. Embora eu goste muito da comida de verdade, assim, o feijão, arroz, a salada, a carne, do que realmente é saudável, ovos, enfim... quando eu tô na correria, às vezes eu fico sem criatividade, sabe? Então a gente comenda fora, a gente acaba comendo nos horários errados, e eu queria muito melhorar nisso. Então, não só por mim, mas também pelo meu marido. E também pra quando vierem os filhos, a gente já, como eu disse antes, já tá nessa cultura. Eles verem nós nos exercitando, verem nós nos alimentando bem, para que eles sigam um exemplo. Então, coloquei como meta. E eu acho que é isso. Coloquei aqui. Eu até fiz um desenho com um post-it, onde eu escrevi Deus, coloquei uma cruz e escrevi embaixo, como se fossem pacotinhos de presente, sonhos, né? Porque nós sonhamos e quem realiza ou não é o Senhor. Então eu fiz isso aqui para deixar retratado, deixar no papel mesmo que eu sonho, mas eu quero que tudo esteja no centro da vontade dele, sabe? Porque senão, realmente eu acredito que não faz sentido nenhum.
E é isso, gente. Metas feitas, então. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Ele foi menos detalhado, né, do que eu gostaria, eu confesso. Mas eu espero que vocês gostem de ter acompanhado. Eu espero que os próximos também eu grave um pouquinho mais ali da rotina e tudo mais. Vou tentar me aprofundar com esse negócio de posicionar a câmera para que fique melhor a iluminação, para que fique melhor os cenários quando eu gravo vídeo, enfim. Eu acredito que quando a gente organizar que o escritório vai ser um lugar que a gente vai conseguir gravar também, né, com menos som de fora, enfim. Eu agradeço a você que ficou até aqui, agradeço a você que está me acompanhando desde o início dos vídeos. Te convido a deixar o seu comentário aqui e me dizer se você tem metas esse ano, se você já está realizando, já realizou alguma meta. Comenta aqui embaixo para eu saber, eu vou ficar bem feliz de ler o teu comentário. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho e vamos crescer juntos no Evangelho, vamos crescer juntos, né? Numa vida saudável, espiritualmente, fisicamente. Esse canal ele é um meio, né, que eu escolhi fazer parte para que eu possa transbordar tudo aquilo que o Senhor tem me abençoado. Então isso é relacionado à vida inteira, né? É relacionado ao físico, é relacionado à alimentação, é relacionado ao espiritual, ao emocional. Então, seja bem-vindo. Se você é o seu primeiro vídeo, te convido a assistir os outros vídeos também. Um abraço apertado e até o próximo vídeo. E só para você saber, caso você ainda não saiba, aqui a vida acontece com fé, Bíblia e café.